Vamos lá, pessoal, gravar aqui agora uma, um resumo aqui muito bom. Não é nem um resumo, cara, é um trabalho feito aqui pela uma empresa que fez sobre 13755, que a norma realmente não explica direitinho não. Então aqui a gente vai ver, a gente pegar com fotos, tá? Muito boa. É 13755/96. Já tem hoje a 2017, que eu vou falar depois das atualizações. Umas coisinhas que mudaram, aí já vou estar separado. Mas isso aqui é muito bom. Isso aqui já mata bastante questão. Vamos lá. Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante. Procedimento. Com placas cerâmicas sobre argamassa colante. Objetivo. Estabelecer os requisitos para execução, fiscalização e recebimento do revestimento de paredes externas com placas cerâmicas assentadas com argamassa colante específico para fachadas. Esta norma não se aplica à execução de revestimentos com pastilhas cerâmicas. É isso aí, pessoal. Essa norma nova não te dá essas medidas aqui. Isso aqui é por conta do projetista. Nota: quando houver reentrância no tardote de placa cerâmica com espessura máxima total, pode ser de 20 milímetros. Todas essas medidas aqui foi agora de acordo com o projetista. Objetivo da norma: se aplica a paredes constituídas pelos materiais selecionados a seguir, revestida com chapisco, embolso e eventualmente camada intermediária de argamassa de regularização. Concreto moldado em louco, pré-moldado, alvenaria, tijolo, cerâmicos, vazada de concreto celular, sílico calcários. Aqui, ó. Parede, chapisco, argamassa de regularização, embolso. Aqui uma foto aqui bastante explicativa. Alvenaria, embolso, argamassa colante, cerâmica. A parte do chão. O rejuntamento. A parte de piso, laje. 2. Contrapiso, argamassa, cerâmica, argamassa de rejuntamento. Este é o sistema de uma base onde não foi necessária a aplicação de camada de regularização. Aqui tem as definições: conjunto, revestimento externo, argamassa colante, base, aqui é tudo tranquilo. Parte de junta que pega um pouco. Junta de assentamento, espaço regular entre duas placas cerâmicas adjacentes. Junta de movimentação, subdivide o revestimento do piso para aliviar as tensões. Pelo momento da base pelo próprio revestimento. Isso aqui é o espaço regular, que é onde bota o rejunte. Aqui já é outra, aquela maior. Junta de solidização é a função provocada pela manutenção da base ou do próprio revestimento. Isso aqui é muito usado para parede vertical com chão. E junta estrutural é as tensões da estrutura do concreto. Isso aqui, quando a junta de movimentação, quando é a parede de piso muito grande, o revestimento muito grande. Isso aqui já é da estrutura mesmo. Definição: tardóide, a parte de baixo da placa. Aqui, argamassa de regularização, camada com o mesmo traço do embolso, aplicada em uma ou mais demãos sobre o chapisco, sempre que a espessura necessária para o embolso for maior que 25 milímetros. A nova NBR tem outra medida para isso aqui, a gente vai dar uma olhada. Engobe de proteção, aplicação da cor branca nas saliências do tardóide das placas cerâmicas, destinada a permitir a movimentação das placas dentro do forno, sem aderir sobre os rolos. Esse engobe aqui é aquela manchinha branca que vem nas peças embaixo, você tem que limpar para colocar. Não sei se você já viu, quando você compra sempre tem essa manchinha, você tem que limpar ela. Vamos lá, planejamento dos trabalhos. Execução do revestimento com placa cerâmica deve ser iniciada após terem sido concluídas as seguintes etapas: canalização de água, esgoto adequadamente embutidas e ensaiadas, lógico, né? Elementos de elétrica, caixa de passagem, derivação elétrica, marcos, contramarcos e batentes adequadamente fixados. Aqui é tranquilo. Antes do início de execução de cada revestimento, deve ser certificado se a quantidade de placas cerâmicas existentes na obra é suficiente. Recomenda-se a margem de sobra.
Planejamento de trabalho. O assentamento das placas cerâmicas deve ocorrer após um período mínimo de 14 dias de cura do emboço e ou argamassa de regularização. Fica expressamente vedada a execução do revestimento antes que a estrutura suporte já esteja solicitada pelo seu peso próprio e sobrecarga de todas as alvenarias, prevenindo assim tensões advindas de deformações imediatas. Parte da deformação lenta, recálculo admissível das fundações e retração das argamassas utilizadas nas alvenarias. Ou proibido execução de investimento antes que a estrutura suporte já esteja solicitada. Provavelmente tem o tempo para isso, né? Planejamento dos trabalhos. Recomenda-se que a execução quando a temperatura ambiente estiver compreendida entre mais 5 a 40 graus e quando a temperatura da base do revestimento de materiais componentes do revestimento estiverem compreendidas entre 5 e 27 graus. Os revestimentos com placa cerâmica devem ser executados em condições climáticas médias, verificadas no local da obra. As juntas de assentamento e movimentação de solidarização estruturais devem ser planejadas conforme a disposição construtiva da norma. Continuando no planejamento do trabalho. Quando houver junta de movimentação ou juntas estruturais nas paredes, esta deve ser respeitada também em todas as camadas que constituem revestimento, de forma a haver correspondência entre elas. Materiais. Revestimento cerâmico deve ser escolhido de acordo com a fim a que se destina a satisfazer as seguintes condições: ser apropriado a revestimento externo e fachadas, estar seco na ocasião do seu assentamento. Requisito relativo aos usos de materiais. Seu tardóide deve estar isento de pó, englobe pulverulentos ou partículas soltas para que impeça sua boa aderência à argamassa colante. A codificação do produto deve estar de acordo com o que foi especificado. O código de tonalidade deve ser idêntico à utilização da mesma fachada. Está conforme a classificação de cada embalagem. Materiais, continuação. Agregados, deve satisfazer as seguintes condições. Está conforme a 7211. Ter máxima característica de agregado miúdo, conforme a seguir. Menor ou igual 4,8, malha 4, chapisco. Menor ou igual 2,4, malha 8 para argamassa utilizada com a regulação em emboço. Para o emboço, 2,4. Chapisco, 4,8. E para o rejunte, é para 0,30, mas aqui rejunte você compra pronto, né? Mas aqui, ó, 0,30 mm, mais 50. Revestimento de parede externa com placa cerâmica sobre argamassa colante. Requisito relativo ao uso de materiais. Continuação. Água de assentamento, destinada a amassamento, nada demais. Aqui, ó, juntas de enchimentos. Devem ser empregados materiais altamente deformáveis, tais como borracha alveolar, espuma, poliuretano, cortiça, aglomerado de madeira, etc. Selante. Na vedação das juntas de movimentação e de solidização estruturais, deve ser empregado selantes à base de elastômeros, tais como poliuretano, polissulfeto e silicone. Tiras pré-formadas devem ser altamente deformáveis e compatíveis com a deformação esperada. Aqui é uma parte interessante. A superfície de aplicação de argamassa colante industrializada. Que na nova norma, ele fala que tem que ser AC3 e tem que bater na máquina, nada de bater na mão, não pode bater na mão. A superfície utilizada como base para a aplicação da argamassa colante é a emboço rafiado com acabamento áspero. Para receber a argamassa colante, a superfície da base deve estar limpa, isenta de materiais estranhos, exemplo de pó, de tinta, sem trincas, não friável e quando percutida não deve apresentar som cavo, o qual indicar problema de aderência e camada de regulação subjacente, ou desta o chapisco, ou do chapisco ou parede de suporte, alinhada em todas as direções, de forma que tenha toda a sua extensão o mesmo plano, já que a argamassa colante, em virtude de sua pequena espessura, não consegue corrigir grande ondulação da base. O desvio de planeza de superfície sobre o qual será assentado o revestimento cerâmico não deve ser maior que 3 mm em relação à regra de 2 metros de comprimento. Esse aqui costuma cair muito, tá? O desvio de planeza 3 mm, uma régua retilínea de 2 metros de comprimento. Fica ligado. A preparação do revestimento cerâmico. As placas cerâmicas devem ser
devem ser assentadas a seco sobre argamassa colante, estendida sobre a superfície da base. O projeto de revestimento de fachada deve ser evitar que se use inflações de placas cerâmicas. Na nova 2017 é obrigatório ter projeto de fachada, tá ok? Produção de argamassa. Para uso em chapisco, embolso com de regulação, a argamassa de chapisco deve ter o traço de 3 por 1. E ele é grossa e úmida. A argamassa para embolso deve ter o traço variando de 1 por 1, vezes 2 e 5. E 1,28 de cimento, cal hidratado e areia úmida. Aqui é cimento, cal e areia. Aqui, ó, requisito relativo ao uso de materiais de construção. Essa aqui está desatualizada, então vamos pular. Ó, aqui hoje em dia é só preparo mecânico, Colocar em água um balde sob a agitação de misturador e acrescentando o pó, obter argamassa sem grumos, pastosa e aderente. Essa aqui continua a mesma coisa. O emprego da argamassa deve ocorrer no máximo em 2 horas e meia após seu preparo, sendo vedada neste período a adição de água ou outros produtos. Deve ser protegida do sol e da chuva e do vento. As juntas de assentamento. Ao executar o assentamento das placas cerâmicas, deve-se manter espaçamento junto entre elas, para preencher as seguintes funções: compensar a variação de bitola das placas cerâmicas, facilitando o alinhamento; atender estética, harmonizando o tamanho das placas e as dimensões do pano, revestir com larguras juntas entre placas cerâmicas; oferecer relativo poder de acomodação e movimentação das bases placas cerâmicas. Então, o rejunte serve para isso aqui, ó: compensar a variação, atender estética e oferecer relativo poder de acomodação de movimentação da base e placa cerâmica. Ó, juntas. Facilitar o perfeito preenchimento garantindo a completa vedação da junta. Facilitar a troca de placas cerâmicas. Ou seja, quando você colocar uma junta muito próximo, se tiver que trocar uma placa, já era, está morto. A dimensão mínima de junta de assentamento pode ser de 5 mm, desde que seja atendida pelo menos às deformações devido à variação térmica. Aqui está submetida a revestimento, mas aquela devido à expansão por umidade das placas cerâmicas. Beleza? 5 mm. Juntas de continuação. Como fazer, né? Junta de movimentação e de solidarização. Recomenda a execução das juntas horizontais de movimentação espaçada ao máximo a cada 3 metros. Ou a cada pé direito, ou seja, cada andar tem que ter uma junta. Recomenda as juntas de verticais de movimentação espaçadas no máximo a cada 6 metros. Recomenda executar dessolidarização nos cantos verticais, nas mudanças de direção de plano de revestimento no encontro da área revestida com piso e forros, colunas, vigas ou com outros tipos de revestimento, bem como houver mudança de materiais que compõem a estrutura suporte com a alvenaria. Juntas de continuação. A largura L destas juntas, na figura 3, deve ser dimensionada em função da movimentação prevista para a parede, para o revestimento, em função da deformabilidade admissível do selante, respeitando o coeficiente de forma, a largura e profundidade da junta, ou que deve ser especificada pelo fabricante do selante. Juntas estruturais, deve ser respeitada em posição e largura em toda a espessura do revestimento. Aqui, vamos lá. Requisitos relativos à disposição construtivas: alvenaria, chapisco e o embolso junto aqui já, material de enchimento e na frente o selante para a água entrar aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. A falta de tratamento no selante pode implicar ocorrência de infiltração, sinal de seção transversal não retangular, ausência de limitador de profundidade, tarugo de espuma de poliuretano e na falta de cuidado de limpeza da abertura. Camada suporte do revestimento. O chapisco, argamassa e regularização, quando necessário, o embolso, deve ser executado de acordo com a norma e com a NBR 7200. A estrutura suporte deve ser construída para resistir ao peso total do revestimento, cargas do vento e as solicitações térmicas que atuam através do revestimento cerâmico. A superfície nua da parede deve ser limpa e livre de poeiras, restos de argamassa, restos de madeira e utilizando concretagem. Camada suporte dos revestimentos.
aqui, ó. A superfície nua de parede deve ser limpa livre de restos de argamassa, restos de fuma de madeira, pontas soltas de ferro e fluorescência, outros resíduos que possam afetar o caráter monolítico do revestimento final. A superfície nua da parede deve ser inicialmente mapeada para que sejam definidas as camadas de suporte do revestimento e sua espessura. Sobre a superfície nua da parede, indispensável a execução de chapisco. Indispensável. Respeitando o traço, produção de argamassas. Camada suporte do revestimento. Quando a espessura total necessária a partir do chapisco até o tardói da placa cerâmica for maior de 25 mm, deve ser executada tantas camadas sucessivas de argamassas de regularização quantas forem necessárias, respeitando a espessura de 25 mm por camada. A execução da camada de regulação deve ser sarrafiada, ter acabamento superficial áspero e camada de argamassa. A regulação executada anteriormente deve ter idade mínima de 7 dias. São várias camadas, 7 dias para esperar uma para outra e ser sarrafiada. Só que a medida aqui mudou, a nova, vou passar também. Camada de suporte de revestimento. Sempre que a espessura necessária avaliada for maior que 2,5, deve ser inserida uma tela metálica ou soldada, constituída do fio, com abertura guardada de 5 por 5. Ou seja, vai fazer, for maior, o emboço ficou muito grosso, ficou mais de 2,5, tem que botar uma telazinha de 5 por 5. Estudada caso a caso, garantindo o comprimento adequado e não proteger possível corrosão. Ó, a função da tela é inibir a retração da argamassa, suportar o peso próprio de todas as camadas a partir do chapisco, sendo indispensável quando as camadas subjacentes for uma impermeabilização ou isolamento térmico. Caso a tela disponível tenha abertura de malha e diâmetro de fio diferente daquela descrita acima, deve ser feita a comprovação de sua resistência. Camada de suporte e revestimento. A ancoragem da tela à estrutura suporte deve ser comprovada pelo resistir à solicitação esperada, pelo menos quanto ao peso próprio do todo revestimento e a variação de temperatura igual ao intervalo entre a máxima e a mínima do local de obra. As ancoragens devem ser feitas no mínimo em 4 pontos por metro quadrado e nos cantos em 3 pontos por metro linear. E a ancoragem da tela suporte. Quando da aplicação da argamassa colante, o embolso deve estar colado pelo mínimo de 14 dias. 14 dias para fazer colar a placa, hein, gente. Aqui nada demais. Vamos seguir. Até porque mudou muita coisa isso aqui. Ó. Isso aqui também mudou. Essa parte aqui. Existe agora uma regrazinha que vamos ver aqui agora. Quer ver? Ó. Etapas do revestimento. Se você for subir, preparo da base, fixação das alvenarias, posicionamento dos arames quando no topo. Inspeção no chapisco e taliscamento. Inserção de reforços quando especificado. Inspeção superficial e do concavo. Inspeção e correção de falhas no assentamento. Verificação de limpeza das juntas. Limpeza grossa de placas. Verificação da limpeza de juntas de controle. Na descida, faz a lavagem da fachada. Aplicação de chapisco e mapeamento. Execução do embolso e inserção de reforço quando especificado. Assentamento das placas, limpeza grossa de juntas. Rejuntamento, limpeza das juntas de movimentação. Limpeza final das placas, execução das juntas. Beleza? Aqui, ó. Subiu. Preparo da base. Chapisco. Inspeção superficial. Inspeção de correção das falhas. Limpeza. Subindo é praticamente a limpeza e inspeção. E na descida você vai fazer a lavagem e a aplicação de chapisco e mapeamento. Depois vem fazer embolso, placa, rejuntamento e limpeza. Beleza? Aqui a gente pula. Aqui tem as coisinhas que tem que gravar. Ó. Placas cerâmicas. Tardós com reentrâncias. Mínimo de 1%. A desempenhadeira tem que ser de 8 por 8. Maior que 1%, desempenhadeira 6 por 6. Dupla camada e camada única. Beleza? Dupla camada e camada única. Se for maior que 1%, vai ser dupla camada. Agora aqui, a tolerância de execução.
Planeza. Na verificação da planeza do revestimento devem ser consideradas irregularidades graduais e o ressalto entre placas cerâmicas. As irregularidades graduais não devem ser superadas 3 milímetros em relação à régua com 2 metros de comprimento. A gente já falou isso. O ressalto entre as placas não pode ultrapassar revestimento contínuo junto à movimentação. Ou o junto estrutural não deve ser maior que 1 milímetro. Irregularidade não deve ser maior que 1 milímetro. Planeza. Alinhamento das juntas de assentamento. Também não pode passar 1 milímetro, com a regra de 2 metros. O alinhamento das placas. Porra, 1 milímetro, caceta, hein? Vamos lá. Tolerância da continuação. Aderência. As placas devem estar aderidas ao substrato. Para tanto, sempre que julgar a fiscalização, julgar necessário, deve ser feita a verificação de aderência, conforme está descrito. Considerando 6 determinações da resistência à aderência após a cura de 28 dias de argamassa colante utilizada no assentamento, pelo menos 4 valores devem ser iguais ou maiores a 0,3 MPa. Ó, esse aqui tem... Ó, verificação de aderência removendo uma placa a cada 5 metros quadrados, assentada no máximo 30 minutos. Para ver se está inteiramente impregnado argamassa colante. Na nova norma fala que é 90%. Ó, nova norma fala o seguinte: os rejuntos cimentícios, embora tenham capacidade de atenuar a penetração de água, não são impermeáveis. Assim, quando juntas impermeáveis não são necessárias, outros tipos de produtos devem ser considerados, desde que compatíveis com o local de aplicação. Ainda assim, revestimentos cerâmicos com placas de rejuntos impermeáveis não podem ser considerados sistema de acabamento impermeável. Aqui, ó, para assentamento de placas cerâmicas ou pastilhas, a argamassa deve ser no mínimo AC3, exceções que permitam o uso de produto AC2. Deve estar indicada no projeto e apenas pode ser utilizada em edifícios de altura total computada no nível do solo ao ponto mais alto, no máximo 15 metros. A placa cerâmica deve atender a NBR 13818 e 13563 e deve apresentar absorção máxima de 6% para regiões onde a temperatura atinge 0 grau. A absorção máxima não pode ser superior a 3%. Onde a temperatura atinge 0 graus, a absorção máxima não pode ser superior a 3%. Também deve estar secas por ocasião do seu assentamento e APU, expansão por umidade especificada. Deve ser indicado o projeto estar limitado ao valor máximo de 0,6 milímetros. Em caso específico, a EPU de 0,6 pode ser excessiva, então recomenda-se o uso de placas com valores inferiores. Deve estar armazenada na obra por lote, tonalidade e acabamento, de acordo com a especificação das embalagens. Não pode apresentar engobe de muratura pulverulenta em quantidade superior a 30%. Na nova fala até a porcentagem daquele pozinho que vem atrás da placa.